Uma ótima tarde a você. A Agricultura BR começa agora. É o canal do Boi levando informação, cumprindo aí o seu compromisso com o produtor rural brasileiro. Estamos em todo o Brasil pelas parabólicas, também pelas TVs por assinatura, como a NET TV, Claro TV, a Nel TV no Brasil e também no Paraguai, YouTube, Facebook e a partir de agora sinal aberto no Mato Grosso do Sul com a TV Imaculada Conceição, que está linkada conosco. E olha, na manhã de hoje nós tivemos, como tradicionalmente ocorre, a divulgação dos números de Conab e IBGE. Conab considerando a safra agrícola 19/20, enquanto que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o ano de 2020. E de acordo com os dados do IBGE, a produção brasileira vai superar a marca de 245 milhões e 200 mil toneladas, safra recorde com ligeira redução frente àquilo que era previsto no mês passado. Vamos aos números então do IBGE para a safra total do Brasil, 245 milhões e 200 mil toneladas, uma alta de 1,5% frente àquilo que foi o resultado do ano de 2019, de acordo com o IBGE. Um dado importante sobre o que foi apresentado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é em relação ao mês de março. Os dados apresentados em março e agora em abril têm uma queda de um mês para outro de 1,67%. Por que isso ocorre? Por conta da pressão negativa que deu em relação à produção de soja no estado do Rio Grande do Sul, que teve ali uma queda por conta do estresse hídrico causado pela falta de chuva nas lavouras de soja. E as exportações brasileiras de cereais seguem com um ritmo bastante acelerado. Isso acontece com soja, acontece com milho também, mas claro, pelo momento do ano, soja tem embarques muito fortes. Sobre este assunto, você vai acompanhar agora essa entrevista que foi realizada com Sérgio Mendes, diretor da ANEC, e que foi realizada por Walter Puga Júnior. Doutor Sérgio, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Vamos agora explicar o que ocorre com as nossas exportações de cereais. Lembrando, que nós tivemos aí um recorde de saída de soja, por exemplo, aí nos últimos dias, A última semana foi de um volume muito grande. Estamos com facilidade nos portos ou essa crise da pandemia prejudica as nossas exportações, doutor Sérgio? Não, houve alguns probleminhas pontuais que nem vale a pena a gente estar perdendo tempo com isso, porque está sendo tudo resolvido, tá? Então, você está vendo, se a gente está conseguindo bater recorde, eu até não gosto dessa palavra, porque ela pode gerar expectativas aí no ano, tá? E a gente tem que ser cauteloso com tudo que está acontecendo. O que a gente pode dizer é que, até o momento, as coisas estão indo muito bem. E de ontem para hoje, houve uma notícia, uma iniciativa do Ministério da Agricultura que melhora muito as condições de documentação. Tá? Para vocês terem uma ideia, um documento que demore para chegar, suponha, por exemplo, que o navio chegou e o certificado fitossanitário não chegou ainda, o navio fica parado, pagando $18 mil por dia. Tá? Então, essa notícia é muito importante. O que aconteceu? Eles estão aceitando, quer dizer, o Ministério da Agricultura está propondo ao país importador que a documentação seja enviada por e-mail, com assinatura comprovada pelo QR Code. Tá? Ou seja, pelo sistema eletrônico, doutor Mendes? Isso. Isso é um progresso tremendo, porque vocês devem ter visto no informe da semana passada que a gente assinalou os portos do norte com pintados em laranja, quer dizer, que ali havia risco. E a gente talvez não tenha mencionado para vocês qual é o risco. É um entendimento que para nós é perfeito, mas que para o leigo não é.
se você exportar, por exemplo, de Itacoatiara e de Santarém, ao retirar a amostra daquilo que você está exportando, da soja que você está exportando, você tem que mandar essa amostra para laboratórios que às vezes estão no Rio Grande do Sul. É muito distante. Para a China, muito por tempo, exemplo, né? ela exige. Ela exige. Então, é tempo que você vai perdendo em todo o processo. E, de repente, tem navio chegando no destino e não tem o certificado em poder do importador ainda. E aí o navio não pode descarregar. Bom, esse sistema eletrônico, então, vem para facilitar e para agilizar. Facilita tremendamente. Agora, nós estamos, nesse momento exato, aguardando o agreement, quer dizer, a concordância daqueles importadores que vão concordar com essa medida. Tá? Isso vai agilizar muito a saída de produtos? Muito. Para vocês terem uma ideia, a questão de uma semana atrás, um exportador que usou esse porto, como não tinha voo programado ainda, agora já tem voos programados. Ele teve que pegar um automóvel e andar com essas amostras mais de 1.000 quilômetros para poder despachá-la via avião, chegar no laboratório do Rio Grande do Sul e aí entra numa fila de espera até essa amostra ser examinada. Porque todos os embarques para a China, por exemplo, a China exige esse tipo de exame. Isso então, vai facilitar muito, esse sistema eletrônico vai dar uma agilidade. Agora, os chineses já estavam aceitando, por exemplo, no caso de frigoríficos, doutor Mendes, aquela verificação, fiscalização por câmeras de TV. Portanto, é provável que aceitem também a emissão desse certificado eletrônico, não? Ah, sim, porque isso prejudica dos dois lados. Agora, é só uma questão de aguardar, e eu tenho certeza, com a China, eu tenho impressão, eu não posso assegurar para vocês, mas eu tenho impressão que foi até a sugestão. Em algum lugar eu vi isso escrito, que eles tinham sugerido isso. Talvez tenha sido num caso específico, mas agora, com essa formalização do Ministério, a coisa fica tranquila, tá? Bom, as nossas exportações crescem, os números apontam isso, e a perspectiva é de que não tenhamos problemas para embarcar através dos portos brasileiros. É isso que os exportadores de cereais constatam hoje? Isso. Por exemplo, aqueles problemas que haviam com prefeituras em determinados locais, tudo aquilo foi sendo corrigido. Então, a gente tem que dar um voto de louvor a isso, e não é com toda a ênfase, entendeu? Ao Ministério da Agricultura, o que a ministra tem feito é coisa assim, ela está funcionando com o que ela chamou de comitê da crise. Nós apresentamos o problema, no dia seguinte está resolvido. Da mesma forma, com a infraestrutura, entendeu? Então, toda essa parte de caminhoneiro que vocês andaram vendo, tudo isso, vejam com que rapidez isso foi resolvido. A parte de alimentação, se tem ainda algum probleminha no caminho, pode estar certo que vai ser resolvido também. Bom, eu estou vendo que o senhor está muito otimista, as exportações avançam. E nós vamos acompanhar a evolução dos levantamentos da ANEC, da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, e voltaremos a falar com o senhor nos próximos dias para ver como estamos caminhando no sentido de escoar a nossa produção, que esse ano vai ser muito grande, né, doutor Mendes? Agora, Puga, deixa eu te destacar uma coisa. É otimismo com tudo que aconteceu até aqui, tá? Você vai entender o que eu estou te dizendo. Não pode ter interferências no meio, porque a China, por exemplo,
ela age, entendeu? Ela não discute, ela age. Então, precisa tomar muito cuidado. Quem viveu 2004 sabe do que eu estou falando, tá? Quando eles começaram a reclamar daquelas amostras de mistura com semente. Naquela brincadeira, nós perdemos $60 por tonelada no preço da soja exportada pelo Brasil. Se você computar os volumes, e eu computei, e eu tenho esse número na cabeça até hoje, foi 1.763 bilhões de dólares o que nos custou aquela brincadeira. Ou seja, é preciso entregar um produto de qualidade para não dar motivos para qualquer reclamação. E é preciso não haver interferência de comunicação, né? A ministra tem trabalhado muito para isso, o ministro Mandetta também, mas, por favor, muito cuidado com a China, porque eles não vão ficar discutindo com a gente. Eles tomam providência e, quando tomam providência, é para chacoalhar, tá? Bom. Então, esse recado tem que ficar bem evidente aí. Bom, eu agradeço aí a entrevista do Dr. Sérgio Mendes e o recado sério e cuidadoso, né, cauteloso do presidente do diretor-geral, né? Na verdade, preside toda a operação, dirige toda a operação da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Obrigado pela sua entrevista, Dr. Sérgio. Nós vamos procurar o senhor nos próximos dias para acompanhar a evolução das nossas exportações. Muito obrigado, Puga. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Ok, é com vocês em Campo Grande. Está aí o diretor da ANEC falando a respeito da situação das exportações e deixou muito claro, né, que o setor das exportações brasileiras, de modo geral, claro que o de cereais principalmente, está muito satisfeito com a atuação do governo federal através do Ministério da Agricultura e Ministério da Infraestrutura em torno do que vem sendo feito para impedir que o Brasil pare, que o agronegócio pare. Então, tem todo ali um ambiente que tem favorecido os trabalhos. Fala agora do levantamento da Conab, apresentou hoje o que espera para a safra 2019-2020. Eu trago os dados em relação à soja. E de acordo com a Conab, redução por conta da soja produzida no Rio Grande do Sul. Redução essa causada pelo estresse hídrico, um resultado direto da seca, da falta de chuvas, que trouxe a produtividade e a produção gaúcha lá para baixo. Vamos dar uma olhada nos números, então, que foram apresentados. 122 milhões e 100 mil toneladas é a estimativa atual. Veja só que esse quadro aqui, a equipe do Agricultura BR trouxe aqui no mês de março, né, o comparativo da equipe, mostra que no mês de março, o Conab apresentou 124 milhões e 200 mil toneladas de soja. Agora, em abril, reduz esse número em 2 milhões e 100 mil toneladas para 122 milhões e 100 mil toneladas. Então, você fica de olho nesses números, safra brasileira reduzindo aqui a estimativa de um mês para outro. Comparado à safra passada, ainda a safra recorde, a safra passada teve um total de 114 milhões 650 mil toneladas. A Conab, mais uma vez, não trouxe os números relacionados ao quadro de oferta e demanda da soja, e este é um dos assuntos agora que nós vamos tratar com o Cleverton Santana, que é superintendente de informação agro da Conab, que você acompanha na entrevista do Agricultura BR. Nesta quinta-feira, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou os números atualizados para a safra brasileira da campanha 2019-2020. Em linhas gerais, manteve uma safra recorde para a campanha atual em 251 milhões e 800 mil toneladas. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Cleverton Santana. Ele é superintendente de informação do agronegócio da Conab e fala conosco aqui no canal do Boi. Cleverton, obrigado pela entrevista. Conab trouxe os números nesta quinta-feira, confirmando safra recorde. Como é que foi esse levantamento em meio também à pandemia do coronavírus? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado.
É uma satisfação a gente reportar essas informações, porque a gente sabe a importância de produzir informação com qualidade. E a Conab, no meio dessa crise que o país está passando, adotou todas as medidas possíveis para mitigar qualquer problema na geração de informação, principalmente em relação às estimativas de safra. Nós temos muitos problemas de deslocamento em todo o país, mas a Conab, ao longo do tempo, começou a incorporar tecnologias que pudessem monitorar a safra à distância. Um exemplo é o próprio acompanhamento dos índices de vegetação da lavoura por imagem satélite. A Conab faz isso há quase 10 anos já. E também nós possuímos uma rede de informantes muito grande em todo o país. São cerca de 900 informantes. Isso vai desde órgãos estaduais, pessoas da iniciativa privada que trabalham em empresas que possuem informação. Então, a gente conseguiu e vamos continuar conseguindo manter atualizadas as informações. Os dados que chegam agora mostraram uma safra um pouco menor do que nós estimamos no mês passado. Relativamente, a redução foi pequena, em torno de 100 mil toneladas, mas o levantamento de safra ele engloba cerca de 16 culturas em todo o país. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente vê pelos números de algumas culturas que houve redução e outros aumentos, que no cômputo geral a gente deve produzir, então, uma safra em torno de 251,8 milhões de toneladas, essa estimativa divulgada hoje. Cleverton, hoje, nesse levantamento, teve também a confirmação de safra recorde para milho, uma safra total de 101 milhões e 900 mil toneladas, quase 102 milhões de toneladas, motivada principalmente por conta da segunda safra, agora estimada em 75 milhões e 400 mil toneladas. Esses números, como é que eles foram obtidos? O que as equipes conseguiram ver a campo nesse levantamento? Sim. A safra de milho, ela é composta... Hoje a Conab trabalha com 3 safras. A gente tem a primeira safra normalmente, que é plantada no mesmo calendário da soja e que está ocorrendo a colheita já ultrapassou um pouco de 40%. Tem a segunda safra, que na sua maior parte é plantada logo após a soja precoce, e o plantio dessa safra está em torno de 95%, ou seja, quase terminamos o plantio já no país todo. A maior parte da produção, a maior parte da área, ela foi plantada dentro da janela recomendada de plantio. Isso é muito bom porque garante uma segurança maior ao produtor. E o que a gente tem acompanhado nos últimos meses, e agora mais precisamente nos últimos dias, é que as principais regiões produtoras do país têm tido volumes de chuvas consideráveis que têm favorecido a produtividade. Então, a gente tem estimativas de produtividade muito boa para a maior parte do país. É claro que existem casos pontuais, como o Mato Grosso do Sul e parte do Paraná, que o Paraná é o segundo maior produtor de milho, segunda safra no país, que tem tido, nesse último mês, redução nos seus volumes de precipitação, consequentemente, umidade do solo mais baixa. Mas é bom lembrar que nós estamos no início do desenvolvimento dessa safra. As expectativas para as próximas semanas é de retorno dessas chuvas, então a Conab está estimando que a gente deve realmente produzir uma safra dentro da normalidade. E claro, não podia deixar de citar o Mato Grosso, que é responsável por 40% da oferta desse milho na segunda safra. Um estado que teve o plantio de soja um pouco mais atrasado, o início do plantio, mas a velocidade de plantio foi muito grande, eles têm uma capacidade de plantio muito alta e, consequentemente, conseguiram colher essa soja precoce e parte da soja de ciclo médio e plantar o milho praticamente todo dentro da janela ideal. Com perspectivas boas de precipitação para as próximas semanas, o resultado, então, é que o país deve produzir aí cerca de 101,9 milhões de toneladas de milho e, consequentemente, a maior parte da concentração na oferta na segunda safra, que a colheita vai começar lá em maio e junho. Cleverton, em relação à soja, que é a principal cultura desenvolvida no Brasil, houve uma redução. Essa redução, de acordo com o levantamento, e que já vem sendo acompanhado já há algum tempo, é sem dúvida o estado do Rio Grande do Sul, que tem sofrido com o estresse hídrico causado pela falta de precipitações chuvosas no desenvolvimento da oleaginosa. Estimativa de 122 milhões e 100 mil toneladas, ainda uma safra recorde para o país. Entretanto, Cleverton, nós não estamos tendo, pelo menos eu acredito que seja o terceiro levantamento seguido, que não tem o quadro de oferta e demanda com as exportações, estimativa de exportação, estimativa de consumo interno, estoque final. Por que a gente está sem esses números divulgados pela Conab?
Só para dar um recorte em relação ao tamanho da safra, é isso mesmo que você apontou. A gente teve problemas muito sérios no desenvolvimento da cultura no Rio Grande do Sul, mais particularmente, mas teve problemas pontuais em alguns outros estados também. Mas o Brasil ele aumentou a área plantada nessa safra e as produtividades vieram muito bem. A gente está terminando a colheita agora e as condições climáticas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim, ao longo do desenvolvimento foram muito boas, apesar de ter tido um atraso no início de plantio. E aí, claro, a gente caminha para ter uma safra realmente muito grande, é a maior safra da história colhida pelo país, a estimativa de 122 milhões, ou seja, apesar da queda, continua sendo um recorde, e também traz o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. Então, essa safra deve ser a safra que o país ultrapassa os Estados Unidos em produção dessa oleaginosa. Consequentemente, o Brasil evoluiu ao longo do tempo, não só com a soja, com outros produtos, e passou de um grande de um produtor para o seu autoconsumo, mas um grande produtor também para exportação. Grande parte da nossa safra é exportada. 35% da safra de milho é para o mercado externo, mais ou menos. Algodão e soja, por exemplo, 70% é para exportação. E o que nós tivemos nos últimos anos foi alguns recordes de exportação desses produtos, principalmente algodão e também soja. E a gente constatou que a gente precisaria olhar com mais cuidado essas estimativas que a gente faz, principalmente para compor o balanço de oferta e demanda. Porque o balanço de oferta e demanda, para os que não acompanham isso muito de perto, ele é um conjunto de variáveis que envolve as estimativas de produção, as estimativas de consumo e, claro, a estimativa de exportação e a de importação também. A estimativa de exportação e importação ela é finalizada com os dados oficiais da SECEX, que é toda a soja que saiu do país, isso é medido, pesado e tudo mais. Consequentemente, com esses recordes de exportação, a gente viu que haveria uma necessidade de fazer uma revisão nesse balanço. Só que a gente tem que ter muito cuidado nessas revisões, porque a gente sabe que as informações que a Conab gera, produz e divulga, elas servem para balizar não só as ações do governo, que é o mais importante nesse momento, mas também as decisões do setor privado. Então, esse quadro de oferta e demanda de soja, nesse caso, iniciou-se esse processo de revisão, por isso a gente achou melhor postergar a sua divulgação e a gente caminha agora para ter os novos números revisados e divulgados já para as próximas semanas. Aí. Tá certo, Cleverton, eu agradeço a sua participação aqui no Canal do Boi. E hoje foi divulgado também o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que tradicionalmente ocorre nas quintas-feiras. E houve uma redução forte entre a semana encerrada na última quinta do mês de março com a quinta-feira encerrada no dia 2 de abril. Trazendo aí de mais de 900 mil toneladas para agora 523 mil toneladas, queda de 45% nas vendas semanais da soja norte-americana. Veja conosco como é que ficaram esses números. Você vê aqui a semana encerrada em 2 de abril, semanal de 523.476 toneladas. Com isso, a safra norte-americana totaliza vendas de 37.380.000 toneladas para uma meta de 48.310.000 toneladas. Esses são os números aí para a vendas e exportações de soja norte-americana. Vamos dar uma olhada como é que está a soja em Chicago. Esse não é o único relatório do dia nos Estados Unidos. Daqui a pouco vem o relatório, já vou comentar a oferta e demanda, relatório que será apresentado logo mais, e esse sim pesa no mundo todo. Veja só que nós temos aqui soja em Chicago, agora abriu, e abrindo os negócios aqui, né, aparecendo na nossa tela, os negócios já começaram faz tempo, mas abriu na nossa tela aqui em alta. Você vê uma alta aqui de 0,8% no mais curto prazo. Maio a $8,69 mais 4 bushel. Julho, $8,72 por bushel. Agosto, $8,71. Setembro, $8,72 mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago. Olha, no começo da tarde, como eu estava dizendo, daqui a pouco nós vamos ter, entre a segunda e a terceira edição, nós vamos ter os números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse relatório, ele tem uma expectativa maior sobre ele. Por que esse relatório é tão importante? Porque em março, quando da apresentação do mesmo relatório, ele não trouxe nenhum efeito da pandemia
do coronavírus sobre a agricultura mundial. A expectativa é que nós tenhamos agora, nesse relatório de abril, algum dado que venha espelhar a situação atual. Portanto, na terceira edição do Agricultura BR, a partir das 16 horas, você vai ter os números para soja e milho, tanto no ambiente de oferta e demanda global, oferta e demanda nos Estados Unidos e oferta e demanda Brasil. É o que nós vamos trazer na terceira edição de hoje, então não perca, às 16 horas. Fala agora a respeito de dólar, vamos saber como é que vem o dólar comercial sendo negociado. Nós tínhamos o dólar ontem em queda, vinha em recuo também no dia de hoje. Vamos dar uma olhada agora no dólar aqui a R$ 5,05, dólar vindo para R$ 5,00 agora com queda de 1,69%. Dólar começa a esboçar, vir para a marca de R$ 5,00. Tem muita gente do Banco Central dizendo que o BC pode atuar ainda mais em relação ao câmbio, e quem fala sobre isso, sobre mercado e também um clima que vai melhorando em vários aspectos, mercado financeiro, também mercado de commodities agrícolas internacional. Parece que a visão vai se clareando um pouquinho, pelo menos. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o dólar acelera a sua queda frente ao real. É o que nós temos agora, a baixa é de 1,7% aproximadamente. O dólar acelera essa baixa frente ao real por alguns motivos, né? Entre eles, mais um número assustador de pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. E também as medidas de apoio econômico que foram liberadas pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, no valor de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. Fora isso, nós temos a atuação do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil ofertou de novo mais 500 milhões de dólares ao mercado hoje, e mesmo não negociando tudo, o fato é que ele consegue evitar, de certo modo, uma alta no dólar. Ao contrário, já consegue até novamente barrar, né? Puxar o dólar para baixo. Por isso, o dólar opera agora na faixa de R$ 5,05, ou seja, vem cedendo mais uma vez. O Banco Central deixa claro que aquela banda cambial livre não ocorre mais. Quando o dólar estava hoje pela manhã pouco acima de R$ 5,15, com uma leve alta, o Banco Central foi ao mercado e injetou dinheiro novo através daquela operação mais sofisticada, que é a operação de swap cambial tradicional. Resumindo, ofertando dinheiro para o mercado. O dólar subia hoje cedo até 0,13%, mas em seguida, diante de notícias lá dos Estados Unidos e diante também da atuação do Banco Central brasileiro, veio em queda novamente. A perspectiva é que nós tenhamos aí uma continuidade dessa queda do dólar também na próxima semana. O Banco Central vai atuar, e o presidente do Banco Central, Campos Neto, já anunciou que vai agir para evitar uma disparada do dólar. Ontem o índice Bovespa também reagia acompanhando o que ocorria fora do Brasil. De novo, terceiro dia de alta seguida. Bom, essa alta ocorria principalmente com papéis da Petrobras e por uma recuperação nos preços do petróleo, tanto o petróleo tipo Brent como o petróleo tipo WTI. A rainha das commodities subia entre 3% e até 6,2%, disparava no mercado. Isso auxiliava aí uma recuperação em todos os países ontem. E hoje não foi diferente. Na Ásia, exceção a Bolsa de Tóquio e a Bolsa de Taiwan, que vieram com leve baixa mesmo, todas as demais bolsas da Ásia vinham em alta. E agora na Europa também movimento de alta nas principais bolsas, Madrid, até na Itália, também nas bolsas da França, da Alemanha. E nos Estados Unidos não é diferente. Os principais índices também vêm em alta. E mais uma vez, agora pelo quarto dia seguido, a nossa bolsa vem em alta. Índice Bovespa opera neste momento. Vamos ao painel? Alta de mais de 1% agora, aos 79.476 pontos. Se bem que hoje o nosso índice Bovespa já passou de 80.400 pontos. Chegou a subir mais, né? Tudo isso por conta também de ações da Petrobras, que tem um grande volume de papéis negociados em bolsa. Papéis da Petrobras neste momento sobem, vamos ao painel? Papéis da Petrobras sobem agora, estão entre os papéis mais negociados, estão entre as maiores altas, né? O papel da Petrobras sobe agora, pelo menos, eu tenho aqui no painel nesse momento, quase 3%, 2,80% de alta agora. Portanto, nós temos uma recuperação dos papéis da Petrobras
são as ações que pesam muito na composição daquele índice Bovespa. Agora, o destaque do dia fica por conta mesmo da aprovação e anúncio hoje, feito pelo Conselho Monetário Nacional, de que as dívidas rurais poderão ser adiadas e renegociadas por conta do coronavírus. O Conselho Monetário Nacional anunciou nesta quinta-feira medidas para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre produtos rurais. As dívidas do setor poderão ser renegociadas e adiadas. Instituições financeiras foram autorizadas a prorrogar para 15 de agosto, eu tenho anotado aqui, o vencimento das parcelas de crédito rural, custeio e investimento que tenham prazo de janeiro até agosto deste ano. Portanto, haverá um alívio para o produtor rural. A regra vale para todos os produtores, inclusive agricultores familiares. A medida concede aos produtores prazo adequado para ajustarem aí seu ciclo de comercialização e as condições de mercado, lógico, dadas pelas medidas de distanciamento social estimuladas pelo governo. Aliás, a decisão do Conselho Monetário Nacional ainda autoriza a concessão de crédito especial para agricultores familiares e mais, financiamento de capital de giro para cooperativas agrícolas e foram liberadas novas linhas para produtores que tenham vendas prejudicadas por queda no volume ou mesmo por recuo de preços de venda. É uma decisão do Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro Paulo Guedes, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pelo secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues. Agora, essa decisão do Conselho Monetário Nacional vem junto com uma outra decisão do Banco Central. Veja, o Banco Central diminuiu aquele requerimento de capital, de reserva, das operações de crédito destinadas a pequenas e médias empresas. Então, outra medida que vai beneficiar aí, libera aproximadamente 3 bilhões e 200 milhões de reais exigido das instituições financeiras para conceder crédito. Portanto, o governo age neste momento para liberar recursos, facilitar pagamento de dívidas, adiar e até provocar renegociações. Estimula, libera os bancos para renegociarem e até adiarem pagamentos de dívidas rurais. Durante a próxima semana você terá mais informações sobre detalhes de como esse mercado de financiamento vai funcionar, as taxas de juros, as facilidades para os setores mais atingidos durante a pandemia. É com você, Fabiano. E no país, os debates econômicos e sociais têm ganho cada vez mais um aspecto político com polarização, que tem feito com que as pessoas discutam demais, principalmente nas mídias sociais. Sobre este assunto e como que ele acaba influenciando o agronegócio, nós perguntamos se existe esse impacto para o professor Marcos Fava Neves. Essa polarização que se observa nesse momento é muito triste para o objetivo comum de superar o vírus e retomar a atividade econômica. Ela tem atrapalhado esse objetivo. Os interesses das pessoas por trás disso não são republicanos, são atitudes oportunistas, porque ganharam palco, ganharam horas de televisão, quando na verdade tem que pensar mesmo na população, salvar as pessoas e retomar a atividade econômica. Eu não tenho lido, deleto toda a tentativa de politizar essa questão da saúde. Não é o momento, precisava de uma trégua de 2, 3 meses para focar naquilo que é o mais relevante agora, saúde e economia. Política não cabe nessa hora. E a Companhia Nacional de Abastecimento, como você viu na entrevista já que trouxemos no programa de hoje, elevou a estimativa de produção de milho no Brasil para 101 milhões e 800 mil toneladas, principalmente por conta do que aconteceu a mais na estimativa em segunda safra. Vamos ver os números agora
para milho no Brasil. Você vê agora uma segunda safra que é estimada em 75 milhões e 400 mil toneladas, exportação também um pouco maior. Até o mês passado, a Conab acreditava em embarques de 34 milhões de toneladas, agora acredita em 34 milhões e meio de toneladas, e o total da produção com isso vai para 101 milhões e 800 mil toneladas de milho. Vamos aproveitar e trazer um técnico do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, que fala um pouco a respeito da produção do segundo maior estado produtor. A segunda safra de milho que está no campo nesse momento no estado do Paraná deve ser em torno de 2,2 milhões de hectares plantados, para uma produção esperada em torno de 12,5 milhões de toneladas. Hoje a condição de lavoura é 82% em condições boas, enquanto 12% em condições médias, ou seja, esses 12% da área foram afetadas de certa forma pela situação climática que a gente viveu nos últimos 20 dias. Principalmente aí estamos falando de uma seca um pouco maior, uma estiagem maior aí no estado e principalmente nas regiões produtoras, que é a região oeste e a região norte do estado. A gente tem uma expectativa de melhora na próxima semana, justamente por a gente ter a questão de chuvas aí na região oeste e região norte e a expectativa de chuva em todo o estado nos próximos dias. E devemos manter essa produção em torno de 12,5 milhões de toneladas, entretanto com um viés já de baixa comparativamente aí o que era esperado inicialmente em termos de produção, justamente por a gente ter esse aspecto de clima influenciado e também qualquer impacto hoje no clima acaba afetando de certa forma diretamente nas lavouras pela concentração de plantio em decorrência do atraso na colheita da soja que a gente teve nesta safra. Entretanto, o cenário ainda de certa forma é otimista para o milho paranaense. A gente deve produzir, somando as duas safras, acima de 15 milhões, que deve abastecer o mercado doméstico e ainda sobrar para exportação e atender outros mercados locais como Santa Catarina e eventualmente interior de São Paulo. Olha, e 2 auditores fiscais agropecuários da Vigiagro em Brasília participaram da inspeção de um avião de origem ucraniana, o segundo maior avião de cargas do mundo, que chegou da China no aeroporto internacional de Brasília, carregado com máscaras e outros equipamentos, principalmente testes em relação ao coronavírus. Você vai acompanhar como é que foi essa situação que os fiscais agropecuários participaram com a repórter Kylie Rodrigues. A aeronave vinha de Xangai com uma carga de 47 toneladas, incluindo máscaras de proteção e testes para o Covid-19, oriundos da China. Na ocasião, os auditores inspecionaram um a um os 201 paletes de madeira nos quais a carga estava distribuída, com o objetivo de verificar se atendiam às normas nacionais de entrada deste tipo de produto, uma vez que podem representar o risco da introdução de pragas no país. O mesmo foi feito em relação às bagagens da tripulação, desta vez em parceria com a Receita Federal. De acordo com a chefe da Unidade Descentralizada de Vigilância Agropecuária Internacional no aeroporto de Brasília, o trabalho em torno da carga foi priorizado, uma vez que o conteúdo é de extrema necessidade por conta da pandemia. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Tá certo, a sociedade bastante organizada, lidando com isso em vários âmbitos, né? Tanto do poder público quanto também a iniciativa privada, conseguindo fazer uma situação melhor numa situação bastante difícil como essa.